Eu quero agradecer muito a todos vocês por terem inspirado, por terem aguardado, por um motivo muito especial. Venho de uma imersão muito forte. E não é só eu falo que quando eu vivo uma imersão muito forte dentro do meu ser, com as minhas memórias, é porque todos nós estamos sincronizados nessa experiência. Por isso que eu sou muito a favor da gente compartilhar, né, as boas novas do que nós descobrimos sobre nós, do amor que nós somos, o caminho que nós encontramos, beleza da alegria, dentro de vários fatores ali que por muito tempo, nas histórias que nós criamos e nos contamos, nos tirou a paz, nos tirou o brilho de sermos quem nós somos. Então, nesse último mês, como vocês vêm acompanhando junto comigo, eu vim praticamente viver a missão de Cristo nas minhas experiências. Então, só para resumir, aonde existia dor, eu precisei ir lá na dor, sangrando, e ali ressuscitar essa consciência crítica a ponto de perceber que a dor não é dor, a ponto de perceber que aquelas memórias ao mesmo tempo é luz. Se sentir na própria escuridão, se sentir no próprio caos, surtar ali naquele caos vibracional e situacional. Vou ser bem clara aqui com vocês. Quando eu recebi a informação sobre a energia de Sofia, que é uma energia de um feminino liberto, vou falar aqui de todas as palavras que a gente conhece, né? Para mim se resulta amor, a liberdade. Quando eu recebi esta informação, dessa potência que ela era, que ela podia andar por cima do fogo sem sentir o pé queimando, eu fui levada para exercitar isso. E quando eu sou levada para exercitar essas energias, há um corte nesta compreensão e eu vou viver de forma imersiva nas minhas experiências. É o que todo mundo vive. Você tem a crença de que você é escasso, que você não tem dinheiro? Você tem a crença de que você é rejeitado? Você aí tem a crença de que está tudo perdido na sua vida? Você tem a crença de que você não vive sem o outro? É aí nesse lugar, exatamente aí nesse lugar, nessa crença que eu fui levada a manifestar o eu sou. E eu fui resistente, tá? Eu tive muita resistência, porque as resistências eram em acreditar absolutamente na ausência da luz que eu sou. É olhar todos os problemas em minha volta, acreditar mais naquilo do que dentro de mim. Então eu fui exercitada a sentir tanta dor, que o meu corpo chegou a estourar. Eu fiquei sem andar, feridas na boca, olhos pretos. Eu estou falando isso porque o nosso corpo fala com a gente. O nosso corpo está junto, está atrelado a toda essa experiência.
E eu fui levada, convidada para ir para essa dor, e ali bateu o pé, num eco, a certeza de que eu sou a luz. Eu manifesto. Eu sou a manifestação em pessoa quando eu me reconheço como luz. E eu posso reprogramar tudo isso que está em minha volta quando eu chego lá, nessa certeza do que eu sou. Tive várias ajudas. Várias. Gritei para Érica, gritei para Lia. Estava agora há pouco com Marise. Foi muito forte, mas está aqui. Eu estou aqui para testemunhar para vocês o que nós somos no Eu Sou. Eu passei por problemas financeiros seríssimos, por dores ancestrais, dores com mãe, dores com filhos, problemas no corpo, entre várias outras áreas. Quando eu falo isso, eu estou espelhando a todos vocês também. São as mesmas memórias. E ali no meio daquela ferida, eu tomei uma decisão de ressuscitar, de renovar. Esse raio azul, essa energia azul, Miguel, Maria, essas energias que a gente conhece por nomes, as energias que habitam em nós também. Eu consegui manifestá-las dentro de mim hoje. Posso falar para vocês que eu ressuscitei de ontem para hoje. Ainda estou no processo, mas eu só estou aqui para falar para vocês que essa é a nossa prática, no meio de tudo que nós vivemos. Eu não estou aqui por brincadeira, não estou aqui para a gente ler este livro aqui por brincadeira. Eu estou aqui realmente para compartilhar a verdade do que nós somos. E eu sei que vários de vocês têm muitas coisas para falar também, muitos manifestos para poder testemunhar. Mas é isso. É isso. Você gostaria de ancorar, minha irmã? A voz não tá legal, tá igual um robozinho. Ainda não. Agora tá. Deu. Deu? Abaixa só um pouquinho o som, amiga. Por favor. Então vamos lá, fechar os nossos olhos. E nessa energia, como a Tati mencionou do Arcanjo Miguel, vamos trazer essa força para as nossas vidas, essa luz, proteção, fé, a vontade divina que mora dentro de nós. Ancorando a luz que vem do alto,
e o amor da Grande Mãe. Essas duas energias dentro do nosso coração, expandindo e nos ancorando. Em nome da minha divina presença, eu sou. Eu invoco aqui agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que sejamos envolvidos em sua proteção divina. Peço ao Arcanjo Miguel e seu exército de luz que estejam conosco durante essa jornada. Que possamos juntos nessa energia iniciar a leitura sobre o primeiro raio, o raio azul. O raio da proteção, da fé, da vontade de Deus através do poder do Pai. Chakra correspondente é o chakra da garganta, o nosso laríngeo. A cor azul. As pedras correspondentes: lápis lazuli, safira, pedras azul pavão, ágata de renda azul. O Chohan do primeiro raio é o Mestre Elmória. O Retiro, o Templo da Vontade de Deus, em Darjeeling, na Índia. O Arcanjo do primeiro raio e seu complemento divino, Miguel e Fé. O Retiro, o Templo da Fé, em Banff e Lago Louise, no Canadá. O Elohim do primeiro raio e seu complemento divino, Hércules e Amazônia. E o Retiro é o Half Dome, na Serra Nevada, Califórnia, Estados Unidos. Sobre o Mestre Elmória. O Mestre Elmória é o grande hierarca espiritual da Fraternidade do Coração Diamante. Sua atividade de serviço e vida é guardar e proteger os focos espirituais, criados como centros no coração dos movimentos e das religiões mundiais, protegendo quaisquer ideias divinas que beneficiem a raça humana e acelerem a sua evolução. Além disso, ele é o chefe do Conselho de Darjeeling da Grande Fraternidade Branca na Índia. Chohan do primeiro raio e hierarca do Templo Etérico da Vontade de Deus. Elmória representa os atributos divinos do primeiro raio, que são coragem, fé, iniciativa, confiabilidade, poder divino, autoconfiança e certeza.
Essas são as qualidades do princípio do Pai. Quer falar, Tati, alguma coisa? Essas são as qualidades que eu precisei realmente me ancorar no meio dessa experiência toda para poder me trazer mais poder nessa luz que nós somos, né? Você imagina você estar dentro do caos e aí você se empoderar destas qualidades que foram citadas acima e olhar para aquele caos e falar assim: nossa, isso também é a luz. Eu sei que pode parecer um pouco confuso o que eu estou falando, às vezes até um pouco insano. Até mesmo porque eu queria sair correndo daquele caos. Eu pensei que eu fosse surtar. Mas quando eu me empoderei exatamente dessa coragem, desta fé, da iniciativa de ser a luz, em confiar em quem eu realmente sou no meio de toda aquela ilusão, criar através do meu poder divino, criar dentro do caos, através do meu poder divino. Ter autoconfiança e empoderamento do que eu sou ali, no meio daquilo. E a certeza de que eu estou no caminho certo. E aqui ainda fala, né? Essas são as qualidades do princípio do Pai. E nós somos quem? E ainda foi me mostrado. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Que a luz e a sombra, o caos e a manifestação faz parte do mesmo círculo. É um círculo infinito. É uma dança. Então a gente só vai conseguir realmente sair dessa ilusão que nós criamos e que vem para nós como cenário, como circunstâncias, sentimentos e emoções, quando a gente praticar tudo isso aqui que nós falamos agora. Já. Eu vou ler, tá? Um pouquinho. Encarnações de Elmória. Como Abraão, em 2100 a.C., foi o primeiro patriarca hebreu e progenitor das 12 tribos de Israel. Como Melquior, foi um dos 3 magos no renascimento de Jesus. Como o rei Arthur, no século V depois de Cristo, tornou-se líder da escola de mistérios de Camelot e protegeu os ensinamentos secretos. Como Thomas Becket, de 1118 a 1170, foi chanceler da Inglaterra, e como Thomas More, de 1478 a 1535, ele foi conhecido como o homem de todas as estações. Templo da vontade de Deus. O templo do primeiro raio é um palácio branco magnífico, localizado em Darjeeling, Índia. Das escadas do palácio, avista-se a grandeza das majestosas montanhas do Himalaia e seus cumes elevados, sempre cobertos de neve. A sala do templo é realmente requintada. Mano, eu não tô conseguindo enxergar.
Eu tô com muita energia, desculpa. O altar que sustenta o foco do fogo sagrado do primeiro raio é composto de safiras e diamantes azuis radiantes. O tapete é azul brilhante e as janelas são montadas com refinados vitrais. Aquele que adentra o belo templo de Elmória contempla a chama azul royal no altar de diamante e safira. Ajoelhar-se perante o hierarca e tocar a bainha de sua aura espiritual adiciona à chama do iniciado um impulso cósmico de amor, vontade, obediência iluminada e alegre à vontade de Deus. Há uma intensa sensação de calorosas boas-vindas e graciosidade que irradia de seu foco. Este belo lar e templo situado nas colinas fora da cidade de Darjeeling são dedicados não apenas à vontade de Deus, mas também à promoção do governo nacional e mundial com base nos princípios mais elevados do governo divino. O objetivo de manter este retiro aberto é principalmente magnetizar, sustentar e irradiar a consciência positiva da vontade de Deus para a atmosfera da Terra e neutralizar a aceitação negativa das distorções criadas pela mente humana. Neutralizar as aceitações negativas do que, mano? Das distorções criadas pela mente humana. E mais uma constatação sobre as ilusões. Sim. É isso. Portanto, é de vital importância ter um certo número de almas não ascensionadas atraindo as virtudes particulares de uma chama específica para a atmosfera da Terra, sustentando-a por meio da devoção, constância e aplicação da lei. Em sua dimensão, se não houvesse a presença de indivíduos que espontaneamente oferecem o seu tempo e energia para magnetizarem, sustentarem e irradiarem as virtudes da divindade em sua esfera de vibração, não há estímulo para a centelha divina na humanidade promover a sua evolução construtivamente. Cada discípulo que sintoniza com um dos 7 raios torna-se um centro irradiante de uma virtude particular a qual se consagra, esteja totalmente consciente disso ou não. Assim, o discípulo torna-se mãos, pés e coração para a hierarquia espiritual, para que ela possa atravessar o véu da criação humana e alcançar as mentes e corações dos homens. Aqueles que respondem são aceitos na parceria espiritual que se estabelece entre a hierarquia e as massas que ainda não conhecem a existência das hostes angélicas e ascensionadas, e nem o serviço que esses grandes seres realizam para a sua evolução. O amado Elmória, juntamente com o mestre Kuthumi e muitos outros mestres, estão determinados a trazer para o Ocidente, por meio dos ensinamentos dos mestres ascensionados, o conhecimento das consciências verdadeiramente evoluídas. Transmissão do coração do amado Elmória. Do meu lar e retiro em Darjeeling, trago a vocês as saudações da fraternidade da vontade de Deus, cujo credo espiritual é Eu Quero. Também trago os atributos do meu coração diamante, que se alegra por essa oportunidade de compartilhar a variedade de diamantes que meu coração sustenta para aqueles que estão estudando os potenciais ilimitados das chamas sagradas. A escrita desse material tem sido planejada por muitos de nós da hierarquia espiritual por quase um século, e a realização desta tarefa foi parte do contrato de Aurélia, firmado antes de sua encarnação. Vocês sabem, amados,
que está chegando ao fim o tempo de permanecer na consciência que os mantém ligados aos muitos desafios da realidade da terceira dimensão. E pelas reclamações que escutamos da maioria de vocês no seu lado do véu, sabemos que muitos, se não todos, já experimentaram o suficiente da vida como como ela se configura na superfície e, portanto, estão receptivos às mudanças. Mas considerem que as mudanças que vocês esperam vivenciar não ocorrerão automaticamente. Primeiro, vocês precisam criá-las em suas consciências antes que elas se materializem em seus mundos. Suas experiências pessoais na vida sempre são espelhos da sua consciência, não importa o que esteja ocorrendo ao seu redor. Vocês já sabem. Interessante, né? Desculpa, me perdoe. Não, fala, pode falar. Os olhos fechados aqui. E é interessante que como que essa leitura trouxe tudo isso que eu acabei de relatar aqui em relação a essa experiência, que é o que a gente passa no dia a dia. Só que eu tive o privilégio, quando eu falo privilégio, não foi easy, não, foi bem profundo, de viver isso e ter um foco nessa questão. É diferente de você machucar o seu dedo do pé, ali perdeu a unha, e é uma dor ali superficial, vou passar um metiolate e um esparadrapo. Com esta profundidade, eu pude ir nas raízes. Era como se eu perdesse uma perna, de verdade, assim, na dor, né? E olhar, perdi, não tenho perna. E manifestar dentro desta luz, solicitando este auxílio aos mestres que me auxiliam a me conectar com mim mesma, para que eu possa regenerar uma nova perna. E ali contemplar a minha maestria. Porque a questão toda não é eu sofrer por causa da dor e a perda da perna, mas eu me redescobrir, eu relembrar novamente quem eu sou no meio desta perda, no meio de algo que aconteceu aqui comigo que eu não vejo um retorno na falta da consciência. É real quando eles falam, né? Venham, chamem, porque ali quando você está sem a sua perna, você está sangrando, está doendo, você está visualizando a perda, você só quer resolver, você fica preso naquela situação. Você fica impregnado ali naquela situação. E esquece dos vários recursos que você tem de manifestar a sua própria maestria. Você é Deus, caramba. Você cria tudo isso, você criou toda essa experiência, você criou sua história. Clama-te a ti mesmo. Mas através dos nomes, consciência crística, Saint Germain, Eumória, Arcanjo Miguel. E eu não estou desdenhando, não, porque são importantíssimos. Eles vieram como personagens, sim. Assim como nós, assim como vocês são personagens para mim. Mas assim como vocês são espelhos para mim, eles também são os meus espelhos. E são os espelhos de vocês. Obrigada, mano. Vocês já sabem que a Terra escolheu a sua ascensão e, portanto, a vida neste planeta, como a conhecem hoje, mudará drasticamente. Vocês estão preparados em sua consciência e maestria divina para acolher, dar as boas-vindas e se adaptar a tudo que está prestes a acontecer em seu planeta. Estão dispostos a se desapegar de seus habituais estilos de vida ultrapassados e materialistas, abrindo espaço às mudanças positivas que precisam ocorrer na superfície a fim de inaugurar a nova era dourada de iluminação,
Estão determinados a transformar o medo em amor para navegar na onda da ascensão junto com a Terra, com graça e dignidade? Vocês estão prontos para o esforço de sair de seu estado presente de complacência e participar da criação do novo mundo? Essas são algumas das perguntas que vocês devem contemplar e fazer seriamente a si mesmos, com o intuito de forjar suas maestrias. O simples desejo não basta para se tornar um mestre ascensionado. É preciso começar a prática do pensar, falar, agir e sentir, como um ser ascensionado para alcançar a vibração necessária e ser um deles. E Só mais um detalhe, mana. Essa experiência, porque quando ele fala em abrir mão de determinadas crenças do que nós temos que fazer, do que a gente acha que é o certo, do que a gente acha que é sobrevivência, do que a gente acha que é missão, essa energia, ela, para começar, ela tirou o meu sentido de andar por uma semana. O que que isso refletia para mim? Que eu tenho que ficar mais quieta, eu não preciso fazer nada. Essa energia falou para mim, literalmente, você tem que parar de querer fazer. Tira o aceleramento da sua vida. E quando fala de aceleramento, é simplesmente de querer impulsionar algo aqui com as minhas mãos, mas com os desejos da mente. É diferente de uma intuição do coração, é diferente do que um magnetismo. E quando essa energia falou isso para mim, eu entendi. Depois que eu vim ressuscitar no amor, que eu olhei em volta de mim, era como se eu tivesse limpado os meus olhos, como se eu tivesse tomado um banho. E eu olhei tudo que eu estava movimentando e fazendo ao meu redor, como aquilo me trazia cansaço, como eu deixava de ficar com a minha filha ou com meu marido para insistir em fazer determinadas coisas que eu ainda falava que era espiritual. É a minha missão. Eu tenho que fazer isso. Não tenho mais que fazer nada. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, assim como Érica, e assim como vocês, estamos aqui por amor a nós. E isso gera um ancoramento de energia maravilhoso para o planeta. Com os conhecimentos que nós estamos recebendo de forma codificada, não é por causa dessas palavras, não. Pode ser também. Mas a verdadeira ação, o verdadeiro movimento, aonde vai gerar a abundância, aonde vai gerar uma ação dentro do manifesto, ele vai ser gerado por aqui, em quem eu sou, na minha reforma íntima, no meu autoconhecimento, no meu olhar genuíno do meu coração, e não no meu olhar preso nas memórias do que eu tenho que fazer, nas memórias dos sentimentos que eu estou vibrando de escassez, isso assim, assado, de que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer pelo outro. O outro nem existe para mim. É holográfico. Eu ajudo o outro, que é o planeta, que somos todos nós juntos integrados, na experiência dentro do meu corpo, dos meus sentimentos e das minhas emoções. Praticar minha maestria aqui dentro. Obrigada, mana. isso é o que ensinamos a vocês nos grandes templos internos e nos templos das chamas quando vocês vêm à noite durante o sono.
e suas almas se lembram disso na vida cotidiana. Peço que cada um reflita sobre as suas prioridades nesse momento. Quais interesses ou desejos ocupam seu coração na maior parte do tempo? Fazer a ascensão e se tornar um mestre ascensionado é seu maior desejo e prioridade? Você diariamente reserva tempo suficiente para comungar e se reunir com o centro de sua divindade em seu coração sagrado, a fim de obter plena compreensão de como se tornar um mestre? Só um instante, isso é extremamente importante. É extremamente importante a gente comungar, entrar em conexão com a nossa consciência. É o bendito do orai e vigiai. Há 2 semanas atrás, uma semana atrás, eu falei que vieram várias vezes, várias constatações, inclusive no próprio livro, na página 105, eu nunca vou esquecer, sobre a preguiça espiritual. Veio preguiça espiritual e renovação. Vamos largar a preguiça espiritual, parar de se concentrar tanto no fazer e vamos nos concentrar conosco. Acordei e vou me conectar com a minha consciência de luz. Durante o dia, vou conectar com a minha consciência de luz. É algo que a gente faz no banheiro, ou tomando um banho, ou almoçando, ou dirigindo. E à noite. É extremamente importante para que possa nos auxiliar constantemente com os nossos exercícios diários. Se a gente não quiser mais ficar preso dentro desse holograma de dor, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Né? É por nós. Obrigada. É Posso falar? exatamente, Ah, pode falar, Erika. exatamente essa nossa dedicação com a gente mesmo é que traz a escuta interna, né? Depois que eu comecei a praticar, todo dia eu faço de manhã e de noite com certeza, e às vezes durante o dia eu faço, eu paro, nem que seja 5 minutos, eu me alinho, eu me conecto com o céu, eu me conecto com a terra, eu trago essas forças, essas energias para dentro de mim, e eu silencio todo o resto, todo o resto. E depois que isso virou automático para mim, porque já não é nem nada assim, já é automático. Eu já acordo, eu já entro naquela energia, antes de dormir também. Durante o dia, se eu paro, preciso parar um momento, eu faço, e aquilo já vem, e é como se eu estivesse num vácuo quântico, é como se eu estivesse com fone de ouvidos, eu não escuto nada. E a minha casa é barulhenta, são 4 filhos, cachorro, enfim. E é como se eu estivesse num silêncio absoluto, e nada incomoda. É impressionante, mas é uma prática, né? É uma prática, uma dedicação, né? É um hábito que a gente tem que exercitar. Pode falar, Vivian. Não, que eu também. É, como é que fala isso? Para juntar, né, dessa de à noite e de manhã também, que eu também já faço isso faz muito tempo e realmente ajuda muito a gente a ficar centrado, né? Aí depois, quando eu aprendi da respiração, quando a gente respira e exala mais demorado do que a gente inala, aí isso, tipo, é toda hora. Então você tá sentado, tá olhando aqui, né, para as meninas lerem. Tá bom, a gente tá de olho fechado, né? Mas se a gente tá vendo uma live, alguma coisa assim, a gente pode estar fazendo essa respiração. Que daí o corpo, a gente tá mandando aquela mensagem pro corpo, ó, tá tudo de boa aqui nesse momento. Porque a gente esquece que o corpo é um reptiliano. Então ele fica muito no eu tenho que me sobreviver. Só que daí quando vem o problema da mente, os problemas, né? A Tati passou por um monte de coisa, eu também tô passando por um monte de coisa. Então, quando vem aqueles problemas mentais, o corpo entra e fala: e agora? Eu vou sair correndo, eu vou matar? O que vai rolar? O que eu tenho que fazer aqui? E é isso que faz
o damage, né, no nosso corpo, que daí vai bloqueando um monte de coisas. Então, quando a gente começa a respirar, aprender, então quando passa esse problema, a gente sabe como respirar, a gente sabe como centralizar ali. E às vezes, no final do dia, sua meditação você tá tão leve que a meditação vem automaticamente antes de você dormir, você fecha o olho, você se conecta ali, aquela energia vai entrando, vai fluindo automaticamente, porque durante o dia você ficou cuidando de você, que é através da respiração. Então, só isso que eu queria falar. Beijo. E é assim mesmo, de noite eu vou para a cama, eu vou deitar, e eu deito assim de lado, me aconchegando, parecendo uma criança que não tem mais nada a se preocupar. Então, assim, essa conexão, esse alinhamento é fundamental, gente. Vamos lá. Em uma comunicação anterior, que você encontrará novamente neste livro, a dama sugeriu que todos cortassem pela metade as suas listas de coisas a fazer e simplificassem as suas vidas drasticamente para consagrarem mais tempo para o seu avanço espiritual. Você seguiu essa indicação? Você está escolhendo criar a sua ascensão com a Terra ou apenas espera que as coisas ocorram da melhor forma possível? Além de se render à vontade de Deus, as qualidades divinas que você precisa desenvolver para passar pelas iniciações do primeiro raio são coragem, fé, iniciativa, confiabilidade, constância, autossuficiência e autoconfiança. A sustentação da Terra nesse sistema planetário deve-se ao amor e dedicação de Sanat Kumara e dos outros senhores da chama oriundos de Vênus. Eles mantiveram a chama flamejando em prol da humanidade por centenas de milhares de anos. É chegada a hora de todos vocês pegarem a tocha de volta, assumirem a responsabilidade por vocês próprios e pelo planeta e devolverem à vida uma parte do que receberam por éons de tempo. Agora eu vou falar uma coisa. Nós estamos assumindo de verdade a nossa responsabilidade, falando de boa. Quando a gente fala em assumir a nossa responsabilidade com a nossa experiência, você tá ali de repente no meio de uma discussão aonde você fala, nossa, aquilo é errado. Olha o dedo, aquilo é errado. Mas você tem a responsabilidade de parar e olhar para esta ponte, sentir o que eu estou sentindo em relação àquele espelho, àquela circunstância, àquela pessoa, e colocar responsabilidade em mim. Sem culpa, sem nos culparmos. A gente não está aqui para a gente se culpar, para a gente se auto-julgar. É um procedimento leve, né? Porque a gente que coloca o peso ali na dimensão da dor, mas é um processo, é uma dinâmica. Quando a gente aprender que a nossa vida é uma dinâmica e que tudo isso aqui é um grande espelho e que a experiência ela é individual no processo de escolha e aceitação e transformação e manifestação, mas ela é coletiva ao mesmo tempo quando a gente irradia essa energia para o planeta todo. O que eu vibro aqui alimenta vocês, o que eu vibro em vocês alimenta a mim. Planeta, né? Então, vamos observar, vamos colocar essa pergunta para nós no nosso dia a dia. Eu estou sendo reativo? Eu estou julgando o outro a mim? Eu estou me amando? Amando o outro mais do que a mim? Vamos ter essa responsabilidade de olhar esta pontezinha, uma dinâmica do dia a dia, dos nossos relacionamentos, das nossas memórias, da nossa circunstância, do nosso cenário. Obrigada, Mona.
O primeiro raio tem uma posição singular nesse grande plano evolucionário, porque esse raio representa o impulso inicial pelo qual as ideias geradas no coração e mente de Deus são fornecidas à vida. Em geral, os humanos na terceira dimensão não gostam de mudanças, ainda que sejam para melhor, porque isso implica em transtornos ao status quo, hábitos, padrões e tradições. Os membros do primeiro raio são moldados no mais puro fogo do próprio coração de Deus, e o receptáculo no qual eles são forjados é nutrido pelas chamas do coração dos majestosos seres que estão ao redor do próprio Sol. Chegará o dia em que os filhos da Terra darão as boas-vindas e abraçarão o projeto divino para este plano, demonstrarão reverência por ele e por toda a vida. Para serem admitidos na quinta dimensão, é imperativo que vocês expressem novamente sua obediência incondicional ao grande amor, sabedoria e poder das hierarquias celestiais. Nas dimensões superiores, não há democracia. Aqueles que atingirem o mais elevado nível de desenvolvimento espiritual são os que se qualificam para governar em um sistema de hierarquias, planetária, galáctica e universal, até chegar ao próprio Criador. Quando um indivíduo busca se tornar um candidato à ascensão ou um professor da lei, e sua motivação é disseminar a luz com pureza de coração e transparência, e não apenas ganhar o seu sustento, nós imediatamente o envolvemos em nossas asas de amor e oferecemos proteção e orientação. Esse indivíduo deve aprender a se tornar um discípulo antes de se tornar um mestre. Acreditem nos dons de sua divindade. Deixem a sua luz brilhar. Desenvolvam a sua própria luz e permitam que ela se torne a aura dessa terra até que o próprio conselho kármico diga: basta. A terra já brilha. Sua canção se reúne à música das esferas. Seu povo já completou o currículo de evolução. Tempo. Todos querem tempo para fazer as coisas. Agora, faça-as nesse instante. A procrastinação causou o afundamento de muitos continentes e destruição de muitas eras douradas, e o atraso de muitas vitórias no eterno amanhã. A pessoa comum não começa a colocar sua alma em ordem até que esteja à beira do túmulo, procrastinando, satisfazendo os sentidos, adiando para amanhã o que pode ser feito hoje. Ouça-me bem. Se você pode se iluminar em 100 anos, você também pode se iluminar agora. Eu trilhei os caminhos da Terra algum tempo atrás. Conheci o amor pela beleza e as provações da carne. Como sou chamado o preceptor da vontade de Deus e o disciplinador de almas, diante do qual muitos homens e mulheres constringem seus corações, a quem pense que eu não aprecie a beleza. Essa maneira de pensar dos humanos é muito estranha para nós. A beleza e ordem são a primeira lei do céu. Em minha casa, em Darjeeling, há e sempre haverá tanto beleza quanto ordem. A desordem não faz parte da minha natureza, nem de nenhuma fraternidade em particular. A desordem de uma pessoa ou de seu ambiente é a externalização da desordem em sua mente, nos sentimentos, na consciência etérica ou simplesmente de sua preguiça. Na própria vida, você quer falar, Tati? Já vem a preguiça de novo, e vocês estão entendendo que desordem é essa, né? A gente consegue, vamos colocar a percepção para essa desordem e essa organização que ele fala,
E em relação a não perder mais tempo, o não perder mais tempo não é ler 10 livros, não é você fugir, vai lá para o topo da montanha, vem aqui para Shasta, fica aqui, vou morar aqui, sou iluminado. Não, a dama falou para Aurélia, você tem que sair daqui e ir para o meio de todo mundo. Você tem que ir para o furdunço para você se iluminar. Porque aqui você pegou a informação e agora você vai exercitar lá para você iluminar. A desordem está quando a gente se coloca numa posição de luz, numa posição de que eu sei, teoricamente, mas aí coloca debaixo do tapete o que você não quer ver. Eu sou egoísta, eu tenho medo, eu sofro rejeição. Nossa, como eu sou reativa. Não, vai ficar aqui debaixo do tapete, porque ninguém pode saber. Nem eu mesma quero saber. Isso gera uma desordem, um caos mental, porque fica tudo acumulado aí nas tuas memórias, sem você querer se abrir para poder integrar isso no agora, e não há 100 anos, não em outras e outras e outras vidas. Faz tudo isso agora. A verdadeira ordem é essa. E a gente só começa a gerar e manifestar, meus amores, quando a gente entra nesse caos, nessas memórias, mas orando e vigiando é ancorando esta consciência. Não vai ser tão dolorosa quanto eu relatei aqui o meu depoimento, porque eu não orei e não vigiei. Eu fiquei perdida no caos. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque essa experiência foi válida para mim também, para poder passar para vocês também o quanto é importante orar e vigiar. E o quanto é importante a gente estar ali e lá no fundo dos nossos sentimentos. Se eu estou sendo reativa, se eu estou me achando a bambambam, se eu quero ser a primeira a falar, se eu quero ser vista, ou se eu estou me nutrindo só por fora, eu tenho que olhar isso, cara. Não dá mais para fugir. Obrigada, mano. Na própria vida, você descobrirá que, levando ordem e beleza para o seu mundo, progredirá com mais felicidade, pois a ordem e a beleza trazem graça, e a graça o conduz à percepção que sempre teve interiormente. Essas percepções manifestadas fazem de você uma pessoa de Deus em ação, aqui na Terra. Agora, desperte e saia desse sono da alma. Deixe o entusiasmo impregnar novamente os seus vários corpos. Deixem aqueles pequenos elétrons rodopiarem novamente em torno dos átomos. Eu o inflamo com entusiasmo pelo amor de Deus, para levar esta terra de volta para casa com todas as suas lindas flores primaveris, com a graça do verão e com toda a vida que nela existe. Exorto todos a fazerem o que puderem para auxiliar a ascensão de nossa amada Mãe Terra e a sua própria ascensão na luz. Tragam nossa terra de volta para casa. Tragam as pequenas criaturas de 4 patas e tudo o que vive nesta casa de volta para a salvação de Saint-Germain, a fim de que este planeta possa se tornar a estrela sagrada da liberdade. A relação entre um mestre e um discípulo é bem próxima. O mestre aceita a consciência do discípulo em sua própria esfera de influência, de modo que ele possa ter consciência das atividades, pensamentos e sentimentos do discípulo. Em outras palavras, o discípulo vive na casa de seu Senhor, ceando à sua mesa e participando da hospitalidade de seu anfitrião. Esse é um convite, amados do meu coração. Eu sou Elmória, seu amigo da luz, para todo sempre. E se for bem-vinda a minha presença, o acompanhará em cada passo até a hora da vitória.
gloriosa e final na luz, quando, uma vez mais, daremos a todos vocês as boas-vindas entre os imortais. Minha irmã, que lindo. Lindo, né? Meu Deus. E é incrível como que isso, mais uma vez, retrata tudo que a gente está vivendo nessa sincronicidade toda, né? As mensagens que traz para a gente à tona, e com certeza cada um aí recebeu uma mensagem dentro de si, né? Através da sua experiência de vida, das suas memórias. Aqui, apesar da gente estar falando da chama azul, o tempo todo a chama violeta, trabalhando em nós, né? Removendo realmente todos esses excessos de resistência. É isso. E trazer aqui uma palavra que Marise trouxe para mim, que eu achei muito interessante, né? Em vez da gente focar nesta resistência para o lado do caos, vamos fazer um esforço para a gente pegar essa resistência e colocar para o lado da luz. Eu sou luz. É colocar uma resistência, tipo assim, pegar essa força, em vez de querer ficar aqui, quero ficar aqui. E trazer esse exercício para a nossa vida. É isso. E reforçando aqui, a gente às vezes, né, até assim, depois de uma leitura ou um estudo, assim, a gente fala, caramba, e agora, por onde começar? Eu venho sempre repetindo, até aqui em casa, sabe, com a minha família, com meu marido, meus filhos, reduzam pela metade, pelo menos, o que vocês têm que fazer, porque a gente não tem que, a gente precisa ser, né? A gente fazendo, a gente deixa de ser, então que a gente possa ser, né? Ser o nosso melhor, porque como a Tati mencionou, quando a gente está em amor, a gente auxilia a tudo e a todos, é natural, sem esforço, sem técnica, sem nada, é só sendo o bem, sendo o amor, sendo a gratidão, sendo a fé, sendo, enfim, as qualidades todas, né, que estão aí para a gente praticar e usar nas nossas vidas. Isso. É isso, meus amores. Ai, tô tão feliz, tô tão livre, tá tão gostoso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma mensagem que recebeu dentro dessa leitura versus código versus experiência, vida? Fiquem à vontade. E por aqui eu vou desligar. Muito obrigada pela compreensão. Na próxima a gente vai ter a Érica aqui com a gente também. A gente vai conseguir entrar, tá? Alguém vai querer falar alguma coisa? Dou-lhe uma. Eu vou falar só o que eu aprendi, né, nessa semana também, de que às vezes a gente sente, igual a Tati falou da missão. A missão nunca entrou muito em mim, né? Até eu questionava com essa história de missão. Mas aí o que tinha comigo era eu ser responsável pelos outros. E aí, com os pouquinhos, eu consegui entender com as minhas filhas, tal, mas aí ficava o meu marido e minha mãe. E essa semana, eu tive que meio que deixar minha mãe procurar ela dentro dela, né? Que ela queria passar para mim a responsabilidade, o amor que ela não tinha por ela queria passar para mim essa responsabilidade. E foi bem difícil para mim, porque eu sou filha única, né? Pai morreu cedo, então eu achar aquela criança que estava ali, que se sentia responsável pela mãe e que até hoje, 50 anos de idade, ainda estava aqui com a mãe, né? Então, essa parte também a gente às vezes
acha que a gente está aqui, a gente quer salvar o mundo. Até acho que eu comentei com a Érica uma vez, às vezes essa vontade que fala, eu tenho essa missão, eu tenho isso, mas será que não é você mesmo pedindo socorro? Né? A missão sou eu tenho que me salvar primeiro, eu tenho que me achar, eu tenho que tirar todos esses véus que eu coloquei em mim para eu vir para cá, essas mentiras, essas, né, essas historinhas que a gente colocou, a gente tem que se libertar. E uma outra é exatamente a responsabilidade pelos outros. Você é responsável por você só. Então eu vim compartilhar isso. Eu nem ia falar, mas ficava falando na minha cabeça, fala, fala, fala. Eu falei, vou falar. Talvez seja para eu me escutar mesmo, né? Olhar para mim aqui e me escutar. De que a gente dá o nosso melhor na medida que a gente pode, na consciência que a gente tem naquele momento. E é isso aí. É se amar, se respeitar, se perdoar, se acolher. E vambora, vambora, bora pra frente. Até mesmo porque a gente se lembra de novo, né? Nunca é o outro. É essa pontezinha que me liga com o outro, com o sentir, 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 sentir. Aonde que eu encontro a liberdade e a paz e a alegria dentro desse sentir, por mais absurdo que seja. Nossa, eu vou ter que abrir mão disso. Mas se eu abrir mão disso, o que que vai acontecer? Ai, eu vou perder a minha razão. Ou, nossa, eu não vou ter mais essa questão na minha vida. Entende? Então, nunca é o outro é basicamente uma holografia. São os nossos espelhos. O meu filho, a minha filha, a minha mãe, tudo é relacionado a mim. São os meus espelhos, esses relacionamentos todos, né? Então, quando a gente traz essa dinâmica para o nosso dia a dia, mas vive essa história. Adoro ser mãe dos meus filhos, meu Deus do céu, né? Então, quando a gente traz essa dinâmica, fica mais fácil para a gente, inclusive, estar se conectando com a nossa consciência e olhar só para a gente. E viver, né? Porque a gente está aqui para viver, não para sobreviver. E eu estava até lendo Telos 3, né? Comecei há 2 dias atrás, senti aquela vontade, assim, de voltar a ler. E estava lendo, até passei para você ontem, né, Tati? Que a gente precisa vivenciar as coisas com alegria. A gente já veio e voltou e passou por várias experiências, já fizemos de tudo, já estudamos tudo, nossa, que agora a gente só precisa ser. E a gente fica buscando mais coisa para a gente fazer. Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Vamos viver, vamos, sabe, interagir com o que a gente tem. Olha essa abundância que tem. Vai para fora de casa, bota o pé na natureza, olha, escuta o canto dos pássaros, assiste um nascer do sol, um pôr do sol, vai caminhar na praia, pé na grama, na simplicidade, gente. A gente tem que trazer simplicidade para a vida. Até mesmo porque quando você se joga para fazer, por mais que você pense, se eu fazer, eu vou ganhar comida, se eu fazer, eu vou estar contribuindo, se eu fazer, você perde o foco do que você realmente tem que ser, do que você tem que fazer por você, né? De que é só ser, é só ser, é só ser, é isso. Exatamente. Olha, a Ali tá aí com a gente também, ali leu o livro Telos Quero 3, né? Quero mandar um beijo para você, meu amor. Que alegria de sentir essa vibração de hoje, né? E te dar os parabéns e dando os parabéns para a Tati. Eu dou os parabéns para todos nós, né? Por essa coragem de, de enxergar, de olhar a verdade nua e crua, né? Parabéns para todos nós. E que essa força do raio azul, essa força da coragem, possa nos permear por todos os dias. Que possamos ter coragem de decidir, de enxergar e de tomar, né? Tomar novos rumos, novas direções. Então, parabéns para todos nós. Desejo
muita coragem para todos nós. Isso. Linda. E é isso, meus amores. Eu quero agora fazer só um ancoramento final aqui de agradecimento. Agradecimento para a Terra por nos abrigar com essa alquimia de experiência, de vibrações. Agradecer a todas essas informações que não param de chegar para nós, informações de nós para nós mesmos. Agradecer o nosso corpo por ser tão fiel, tão leal conosco, com a nossa história, estando alinhado, sintonizado, suportando tudo isso também. Agradecer a toda a atmosfera de luz presente e empenhada em nos ajudar, amplificando essas compreensões, nos amparando, né, removendo também, sim, alguns resíduos para que a gente não tenha tanto peso nessa experiência, porque é tudo muito intenso, muito forte, mas é tudo muito lindo. Agradecer a compreensão de que essa dualidade é linda. Agradeço as chamas, a fraternidade branca, ao Monte Shasta, minha imensa gratidão ao Monte Shasta, Mestre Adama, os intraterrenos, ao Sol e à Lua, aos elementais, aos dragões, a todos esses personagens que são vibrações reais, que nos apoiam, que estão conosco, trazendo cada vez mais essa magia de viver um humano aqui na Terra, de forma mais bonita e leve. É isso. Gratidão. Gratidão e gratidão. Grande beijo a todos. Até a próxima semana. Beijo nos corações, pessoal.